Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar de uma transição de carreira. Quando a gente começa a cozinhar, a verdade é que a gente fica muito apaixonado por toda aquela zona e aquela loucura de cozinha. Mas, à medida que os anos passam, o corpo cansa e algumas pessoas começam a pensar e até vislumbrar outras oportunidades. Mas, para isso, a gente também precisa se preparar, precisa refinar e mudar o olhar. E, para falar disso com a gente hoje, a gente recebe o Marcelo Thanos, que fez esse trabalho de transição de carreira e hoje é diretor de operações e experiências do Astor, do IC, do Pirajá e do Original, da Companhia Tradicional de Comércio. Isso aí, grande prazer estar com você aqui, Rê. Todo muito nosso. Legal. Estou à disposição aí, porque você precisar, vamos conversar. Tiramos você de uma inauguração, né? Então, Nossa, tranquilo. Mas é sempre um prazer e uma emoção. A 30ª inauguração na companhia, então já estou acostumado. Já tá de casa, mas Garrido, eu devolvo ele rápido, prometo. Daqui 1h30 eu volto para lá. Boa. Vamos lá. Querido, conta um pouquinho da sua trajetória antes, até você chegar na CATC também, e depois como foi lá dentro. Legal. Bom, eu comecei trabalhando num mundo bem antigo, antes de 2000, então eu tinha 17 anos, naquela época era permitido ainda e a profissão ainda não existia muito, né? Uhum. Quem cozinhava era geralmente quem não estudava bem ou quem estava meio sem saber o que fazer. Você estava em qual categoria? Nas duas. Aí eu fui fazer um estágio no Eric Jacan, no antigo Café Antique, que não existe mais. Uhum. E foi lá meu primeiro estágio, onde eu já apanhei muito, já comecei entendendo o que era esse mundo da gastronomia e da restauração. Foi um mundo muito difícil para mim, foi meses muito intensos, mas que, me desenvolveu muito e eu aprendi muito, principalmente como ser um bom cozinheiro, que era fundamental para eu entender se eu tinha aptidão realmente para seguir a carreira, né? Aí passei uns meses lá com ele, eu fazia faculdade, começando a entrar na faculdade ainda, estava no final. E aí passei uns meses, maravilha, acabou o estágio lá com ele, fui trabalhar no IC Bistrô. Esse bistrô antigo ainda, na Rua Pará ali. Fiquei durante 5 anos trabalhando lá como subchefe. Entrei como estagiário, no 5º, 6º mês já virei cozinheiro e subchefe depois. E aí eu comecei a fazer a faculdade de hotelaria e de gastronomia. Então eu tive 5 anos bem intensos, onde eu tive ia dormir 2 da manhã, acordava às 6 da manhã para ir para a faculdade. Fiz hotelaria primeiro, depois me formei e fui para gastronomia e acabei as 2. Então, acho que também tem uma pistinha já de que eu tinha uma visão não só de cozinha, mas que eu queria fazer um pouco de gestão, um pouco de administração também nesse mundo de restaurantes. O meu eu fiz hotelaria primeiro porque não tinha opção. Não tinha, acho que era o primeiro ano de gastronomia. Eu peguei ainda. O segundo ano. Acho que meu pai falou, vou pagar isso aí, se liga. É isso mesmo, eu fiz na Anhembi Morumbi, com a Rosa lá, então, foi super legal e adorei. Foi muito bom para mim, me deu muita disciplina. E aí, depois do IC, eu fui morar um tempo, fui ser personal chef de um suíço-alemão que construiu o Terra Vista em Trancoso. Fiquei com ele alguns anos trabalhando para ele. Aí foi uma grande escola para mim. O pessoal sempre pergunta, por quê? Porque eu não tinha CMV, não tinha nenhum custo, era livre, eu podia criar e errar o que eu quisesse. Não existia internet ainda naquela época, eu tô entregando a minha idade aqui. Eu tinha que levar livro, pesquisar e cozinhar para ele onde ele ia, né? Foram anos bem legais, bem intensos, até que eu recebi um convite de um amigo dele para assumir um restaurante no Rio de Janeiro. E aí eu me mudei para o Rio, fiquei durante 4 anos no Rio de Janeiro, trabalhando num restaurante que também era uma balada, meio antigo Gallery em São Paulo, assim. E aí acho que eu dei um pontapé inicial, porque eu entrei na cozinha como chefe de cozinha, e no segundo ano eu já fiz a migração também para a parte de gerencial daquela casa. Era uma casa grande, de 1.000 lugares,
Então tinha bastante problema e bastante coisa para trabalhar, tanto em gastronomia quanto em operação mesmo. E era com um grupo francês super legal. E então a hospitalidade, assim, a gente não falava em hospitalidade naquela época, mas já estava inserido nos nossos temas indiretamente. E depois a companhia me convidou, o Benny me convidou para voltar para São Paulo, quando ele fez a associação do IC Bistrô com a companhia para a criação do IC Brasserie, né? Que no fundo o Brasserie é o IC Bistrô mais o Astor, e deu o IC Brasserie. E aí me convidaram para voltar para São Paulo para assumir esse projeto, que ninguém sabia se ia ser uma brasserie, um café. Foram me enrolando ali, e quando eu fui ver, o JK, uma loja gigante, bombada desde o primeiro dia. E aí sim começa a minha trajetória na companhia tradicional, e estou falando... Esse ano é meu 13º ano na companhia. Nossa, já faz tudo isso? Nossa, a gente tá velho mesmo. Tá, porque eu lembro desse dia, exatamente. tipo, Ave Maria. Exatamente. E tô aí, tô há 13 anos na companhia, já mudei bastante de função dentro da empresa, mas... E você entrou como chefe para implantar essa Isso, casa. entrei como chefe de cozinha. E aí conta um pouquinho dos passos lá dentro. Legal. Eu entrei como chefe de cozinha com a promessa que a empresa estava crescendo. Ela era grande para o setor já, mas ela tinha 20, 25 casas naquele ano. Hoje a gente está com 53. E aí com a promessa, você vai entrar como chefe e vamos ver como que vai ser o desenrolar da empresa e seu, para a gente ir crescendo junto e ver o que a gente pode fazer. Passados 2 anos, a gente abriu esse Bela Sintra, e depois foi abrindo outros ICs, e aí eu mudei para a parte de gerente de gastronomia, que a gente chama na empresa hoje, que cuida basicamente de toda a parte de padrão, de inovação, da parte de custos, um pouco de cozinha, de processos. Então, é como se fosse um chefe executivo, que a gente pode chamar no mundo mais da hotelaria ou de restaurantes. Depois de 2 anos, assumi esse cargo e peguei o Astor junto. O Astor estava numa transição que ele tinha que começar a se tornar um pouquinho mais premium versus os botecos. Tinha a dificuldade de entender o que era um bar, um boteco. E aí eu cheguei no Astor para dar esse olhar um pouco mais criterioso, mais importante para a marca. E aí ela foi mais gastronômico. Mais gastronômico, e aí foi super legal. E aí comecei a me encaixar. Falei, nossa, realmente é uma coisa que eu gosto. Sempre brinco. Quando tinha um problema numa casa, eu ia para outra e a vida ficava mais fácil. Mas assim, foi muito legal e foi muito natural. E aí, passados alguns meses, eu assumi a Brás Tratoria. Tudo isso estou falando como gerente de gastronomia ainda, tá? Até que em 2018, o Garrido, que você bem conhece, seu amigo, me convidou para ser diretor de gastronomia. Ele falou, como que aqui num grupo de gastronomia não existe um diretor de gastronomia, né? E aí, logicamente, eu aceitei na hora, foi um super desafio para mim, né? Eu tava achando que eu estava preparado, mas não tinha noção e dimensão do que o cargo exigia, mas foi muito legal e era o meu mundo de gastronomia, então eu ainda cozinhava, eu ainda podia inovar, pensar em receita, de uma forma com mais gestão, com mais organização e uma forma mais ampla, afinal eu tinha que replicar isso nesse ano, talvez, para umas 40 casas. Então, era uma dificuldade. E a empresa, por ser multimarcas, também é uma dificuldade, mas é o grande barato e o que me motiva muito. Então, você tem que pensar na pizza, no francês, no hambúrguer, no bar, no boteco. Então, você tem, durante o seu dia, a sua jornada da sua agenda, você tem que pensar em várias marcas. E é muito legal isso para desenvolvimento e para... Sim. É muito bom, também, muito bom. Foi muito bom. Me desenvolveu muitas coisas, habilidades, não só de gestão e de administração, mas de cozinha mesmo, que eu não tinha. Como eu vim da base francesa, né? Sim. A italiana sempre foi minha paixão por família, por tudo isso. Mas eu tive que também me desenvolver e me desafiar a pesquisar um pouquinho mais e foi super legal. E aí eu fiquei como diretor de gastronomia durante vários anos, até que, quando a gente fez uma reestruturação na companhia, os sócios foram para o conselho, a gente profissionalizou a diretoria, alguns já não eram mais sócios, e aí o que a gente fez? O novo CEO da empresa, que também não é sócio, ele me convidou para esse cargo. Ele falou, eu acho que você tem total potencial para ser de operação, a gente vende comida, bebida, experiência, emoção, alegria, você já faz muito disso dentro da cozinha, agora o que você acha de você fazer isso também fora? E aí... conversamos um pouco, eu falei, adoro, desafio super legal, já me meto bastante no salão, já a parte de número mesmo não é o meu skill, então eu vou ter que aprender um pouquinho, mas você sabe, entregando uma boa experiência, os números vêm como rebote, como consequência disso. Então,
Hoje em dia eu me sinto mais apto e mais tranquilo até para falar isso, mas é super natural, entregando boa experiência, tudo o resto... E a gente tem uma ótima estrutura, né? Então, a gente tem um escritório que suporta bem. Então, no fundo, você não precisa ser um grande cara de número. Você tem que entender ler bem uma planilha e como que você transporta isso para a operação e como que você faz acontecer o que a gente precisa para entregar. No fundo, é isso. E aí, eu assumi esse cargo, fiquei durante 1 ano e meio, 2, como operações. E aí, depois, eu migrei também para a parte de experiência. A gente foi juntando as diretorias. Existia uma diretoria que a gente chamava de marketing, uma de operações, uma de gastronomia. E aí eu comecei gastronomia, migrei para operação, juntou. E depois, no final, juntou essa de marketing, que a gente não usa mais essa palavra, virou de experiência, que entra o marketing, entra toda a parte de experiência em loja, entra a gastronomia, entra tudo, fora a parte mais operacional mesmo, mais engessada de processos nossos do dia a dia para entregar a outra parte que a gente precisa. Então, na sua mão hoje tem tudo que é cozinha, tudo que é sala. Isso. E tudo que é processo para fazer a coisa acontecer e você faz a ponte com essa unidade de escritório e de back-office que vocês têm. Isso mesmo. Eu sou responsável por essas marcas, né? Então, toda a parte de DRE, de custos mesmo, fica comigo também. E a parte de experiência também. Então, minha agenda, assim, é bem dividida, né? Grande parte dela eu uso para experiência, porque é uma coisa que eu acredito e é a minha fortaleza. E uma parte dela menor, mas super importante, eu uso mesmo para esses números, para análise disso e como que eu consigo, através da experiência, entregar esses números melhores. Tá, porque no final você tem toda uma robustez de estrutura de back-office que te entrega os números prontos, Sim. Mas você é o cara que fala, putz, aqui tá pesado, aqui eu preciso melhorar, preciso reduzir CMV, vou mexer aqui um pouco na estratégia de cardápio, vou melhorar o treinamento de venda. Você tem tem braço que faz isso acontecer, mas basicamente o direcionamento é seu. Eles me municionam de muita informação boa, muito super consistente, e aí a partir disso eu tenho um time maravilhoso que a gente divide entre botecos, que a gente chama na companhia, carinhosamente falando, que são os pirajás original, câmara fria, e gastro, que é o Astor, mais o IC, mais o Sub-Astor. Tá? Então, para essas unidades, eu tenho um gerente de gastronomia, um chefe executivo, um gerente de operações e um gerente de experiência e marcas. Então, esse quarteto trabalha em prol dessas marcas. E aí a minha agenda é muito ativa com eles mesmo. A gente é muito próximo. A empresa é grande, mas ao mesmo tempo a gente é muito próximo. A gente está dia a dia ali, vai discutindo. E é assim nossa agenda é do dia a dia mesmo, da semana. E passa rápido, né? Então acaba voa, de... né? Voa. E me conta uma coisa. À medida que você vai pensando em crescer, você está falando, eu tenho um monte de gente que me mune de informação e eu tenho um monte de gente que depois executa a estratégia que passa por mim, eu construo a 4 mãos com eles, mas a grande verdade é que é gente. Né? À medida que a gente vai crescendo, ou que a gente vislumbra crescer na carreira, ou sair da cozinha, ou buscar uma posição mais técnica, mais tática, mais estratégica, o lance é entender de gente, né? Sim. Grande parte da minha agenda hoje eu não te falei, mas eu uso quase como psicólogo. O pessoal brinca para conversar, para discutir assuntos profissionais, pessoais muitas vezes. É difícil separar as pessoas, né? Entre o profissional e o pessoal. Então, diria que grande parte da minha agenda na companhia hoje é cuidar das pessoas que trabalham lá e diretamente ou indiretamente comigo. É o que a gente sempre crê, né? A gente gosta de gente e o pessoal estando feliz, estando motivado, todo o resto vem como consequência disso, né? Sim. Então, isso para mim é um grande prazer. Eu acho que modéstia à parte falando, acho que eu tenho uma boa habilidade para falar com as pessoas. E é raro no mundo de cozinha, né? Você sabe bem disso. É super raro e é um trabalho que eu também tive que fazer comigo dentro da companhia. Acho que antes da companhia, até com esse grupo francês, porque eles já tinham uma hospitalidade muito grande e um rigor, um critério muito grande. Não existia as leis que nem de hoje, nem se falava muito nesse mundo, mas já era, nas entrelinhas lá, já era bem colocado esses temas. E então, para mim, foi muito natural, assim. Eu sempre fui um chefe muito rígido, mas muito educado. E muito tranquilo, muito calmo, né? O pessoal sempre brincava que, nossa, como você fica calmo com uma casa de 100, 200, 300 lugares lotada, de segunda a segunda. E acho que essa tranquilidade é importante para o profissional e começa a ser uma diferenciação. Cada vez mais eu vejo importante a tranquilidade, a inteligência emocional
acho que cuidando bem disso, você está com alguns passos na frente para conseguir fazer a famosa gestão e entregar qualidade em vários lugares, você não estando mais neles, né? Sim. Não, e uma coisa muito legal é que quando a gente começou, não tinha isso aqui, por exemplo, né? Não. A gente não falava de gestão, a gente não tinha ferramenta, inteligência emocional, alô, ninguém nunca falou disso pra gente. Mas agora, quem tá nesse momento consegue olhar e consegue ser um pouco mais intencional. Eu acho que quem veio aí de gerações anteriores acabou agarrando oportunidade ou entendendo, falar, putz, preciso melhorar aqui, vou estudar isso. Foi uma coisa muito mais... talvez muito menos intencional, né? Sim. Muito mais consequência de uma necessidade que a gente sentiu ali. Então, acho que o muito legal é o cara poder olhar e falar, cara, eu tô aqui na cozinha hoje, mas eu sei que eu quero evoluir, sei que eu quero um cargo de gerência, eu sei que eu quero um cargo de gestor, ou sei que eu quero ser um consultor, ou sei que eu quero ter um negócio. Acho que a primeira coisa é começar a desenvolver inteligência emocional e entender de gente, né? Porque isso tem gente que tem aptidão natural, mas é um skill absolutamente treinável, né? Com certeza absoluta. Sem dúvida nenhuma. Eu mesmo treinei e ainda continuo treinando. A gente não para nunca. O como falar, a hora de falar, o como orientar melhor, o como você aperta aqui, alivia aqui, como que você faz aquela famosa pressão gentil, muitas vezes que precisa. Nosso setor é um setor difícil, né? A gente, como cliente, olha um lado maravilhoso, mas tem um lado muito duro de muita entrega, de muita dedicação, muito suor, horários sacrificadíssimos de todo mundo. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade, eu acho que é uma palavra legal de usar, com as equipes, né? Como que a gente consegue cadenciar isso e saber a hora certa de fazer cada ação e de cada papo que a gente tem que ter com eles. Acho que você tem um grande trunfo aí, que é também trabalhar com um cara que é um gênio disso, né? Então, Garrido é uma grande inspiração para o mercado todo. Então, trabalhar com ele já é um MBA. Com certeza. E aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar é quais são os... E ele foi meu chefe direto durante 3 ou 4 anos. Então, assim, eu não imaginava que eu fosse se tornar diretor de operações na época, com experiência, mas indiretamente ele já foi me guiando também um pouquinho para isso. Logicamente, eu absorvi muita coisa legal e acabo usando com o meu jeito de falar, de ser, mas não tem como não absorver, ainda mais de uma referência que nem ele, né? Sim, acho que a primeira dica pode ser essa, né? Chupinhar e absorver tudo que você puder de pessoas legais que estão perto de você. Exatamente. Mas quais são os outros recursos ou maneiras de estudar, o que você leu, o que você foi fazer de desenvolvimento pessoal ou de liderança mesmo, que você acha que faz diferença e que você recomenda? De liderança, assim, a gente fala do Garrido agora, mas tem outros sócios também que eu converso menos, mas eu também tenho uma ótima proximidade, um ótimo relacionamento, e cada um consegue me ensinar, nem eles sabem muitas vezes disso, mas eles acabam me ensinando e me ensinaram muito, cada um com o seu jeito e alguma característica especial. Então, acho que a somatória deles também me ajudou muito a construir minha carreira na companhia e como profissional que eu sou hoje. Eu leio bastante, acho que não tem que falar todo mundo que a gente lê, que é todo mundo igual, não foge muito disso. Os podcasts eu adoro escutar, eu gosto muito de conversar com a brigada. Eu acho que um grande jeito, fora a literatura, que você se desenvolve é escutando o dia a dia, né? Então eu acredito muito... O exercitar a escuta. Exercitar a escuta, fala menos, escuta mais. Fique no front, é uma coisa que eu sempre falo também, não adianta a gente estar no escritório. Nosso mundo é de operação, é de front, é de cliente, é de emoção ali. Então, eu me forço e eu tenho prazer, inclusive, em estar muito mais no front do que no back, no famoso escritório ali, onde tem mais conforto, mas que não é nosso mundo real e a gente não consegue depois transportar o que a gente precisa para nossa realidade. Sim. Mas esse desenvolvimento, tudo que você me perguntando, é um pouco intuitivo, um pouco de estudo, é um pouco de apanhar e ver que você fez errado e refazer depois certo. Uma coisa que eu não tenho vergonha, o Garrido sempre me ensinou isso desde o começo, você errou, corrige rápido. Então não tenha medo, assim, é uma empresa que encoraja também o poder de errar. Logicamente a gente vai crescendo, a gente vai calculando os erros, mas a gente erra todo dia, acerta e a gente cuida muito bem do erro. Então uma empresa que encoraja você a errar, a corrigir super rápido quando tem um erro, e a gente sabe que faz parte da nossa agenda, então também nos dá uma tranquilidade com relação a isso, até para liderar os times, né? Perfeito.
E, Má, qual que você acha que são características pessoais, né? Acho que tem uma coisa de você ter essa clareza ou você olhar para a profissão e falar, putz, eu quero buscar oportunidades, mas quais são as características pessoais, até quando você está olhando, hoje você está de outra cadeira, né? Você está já olhando quem são as próximas pessoas que vão ocupar cargos altos, né? Ou tem essa possibilidade de crescer. Quais são essas características que você olha e fala, putz, esse cara aqui... Porque aí, quando você quer deixar de ser cozinheiro, pouco importa... Sim. Eu gosto de dizer que as habilidades técnicas vão sendo menos recrutadas do que as absoluta. emocionais, Com né? certeza. As comportamentais, emocionais, como a gente queira chamar, são muito mais importantes, né? Toda a parte técnica acho que é importante, a gente não pode desmerecer isso, uma vez que a gente vem de experiência lá e faz parte disso. Mas isso a gente desenvolve, a gente ensina, a gente tem quase que uma escola dentro da empresa, né? Então, todos os setores que a gente quiser trabalhar, a pessoa vai ter auxílio e vai poder se desenvolver super bem. A parte emocional, para mim, é o principal. E numa empresa grande, que tem que entregar experiência, orçamento, tem pressão grande pelas duas coisas, se a gente não tiver uma cabeça legal, um equilíbrio, e souber dosar muito bem essa agenda, pira. Fora isso, como você trabalha a sua inteligência emocional para trabalhar o lado pessoal e profissional, né? Eu creio muito nisso, estimulo muito meus times. Putz, vocês têm que reservar um tempo para vocês. Para família, para família, esporte. O que vocês quiserem, e um para família, um para vocês, só para vocês, talvez. Porque senão vocês não vão conseguir render, inclusive, no trabalho, né? Eu acredito muito menos em horário, muito mais em entrega. E funciona muito bem. O meu time hoje, putz, todo mundo do meu time ou é tão bom ou melhor que eu tecnicamente no que eles fazem. Então, acho que isso também é um básico, mas que pouca gente faz e deveria fazer, né? Não contrato gente que eu não enxergo que é tão bom ou melhor. Muitas vezes tem que ser melhor. Então, tecnicamente, eu estou bem resguardado com isso. E aí, meu trabalho é muito mais de conduzir, de fazer essa gestão dessas pessoas e provocações momentâneas, ou depende do caso, um pouco mais ativas ou não, depende do projeto. Mas para a gente elevar cada vez mais a experiência do grupo, os números do grupo, e a gente continuar crescendo saudavelmente e com consistência, que é o mais difícil no nosso setor, né? Sim. E para o cara que hoje está cozinheiro, né? Porque a gente vai ser cozinheiro para sempre, mas hoje ele está... Eu cozinho em casa ainda, eu estou mais tranquilo agora. Para as crianças todas. Exatamente, cozinho em casa para as crianças, para a esposa, é super gostoso. Não tem mais problema de CMV, em casa é uma alegria, não tem tempo, não tem 20 minutos para entregar o prato, é uma delícia. Mas para quem quer pensar nisso, fala, pô, eu quero pensar num longo prazo, né? Acho que a gente tem que também ter paciência. Hoje existe um imediatismo de carreira, né? Não só de cargo, mas de salários. A gente tem que entender que existe um tempo de maturação para isso. Mas o que hoje esse cara que está cozinheiro pode começar a se preparar e a olhar para ir galgando e buscando essas oportunidades? Porque a gente, para cuidar de gente, vai ser sempre necessário, né? Sim. Acho que a parte de processo é super importante e ainda é bem falha no Brasil, principalmente, né? A gente, culturalmente, não é um país que tem um processo muito bem definido. O trabalho ainda é um trabalho... muitas vezes que as pessoas não conseguem se organizar bem, não é tão profissional em alguns lugares, a gente, caso à parte, mas a grande maioria ainda está começando a se profissionalizar, né, depois de muitos anos. Então, essa organização é super importante. E aí, acho que assim, ser um ótimo cozinheiro, maravilha, mas como que você faz isso se tornar um negócio e que, no fundo, dê dinheiro, é a grande dificuldade, né? E aí, por isso que tem que vir toda essa parte de gestão de pessoas, consequentemente, para baixar o turnover e o recrutamento trabalhar melhor e com um custo menor. CMV, não precisa nem falar, todo mundo fala muito no segmento, mas como que você consegue, através dos processos, entregar o melhor CMV? Não é só negociação, não é só processo, é uma junção de vários setores, né, dentro de uma empresa. Porque a gente busca eficiência, né? No final das contas. Então, no fundo, como que você, com o número certo de pessoas, com o produto certo, consegue entregar o melhor produto e aproveitar, não posso falar 100% porque não dá, mas o mais próximo do 100%. Então, o índice de aproveitamento, para mim, por exemplo, é muito mais discutido do que o CMV. No fundo, o CMV depende muito do preço que você coloca e o que você quer com ele, com cada prato, né? Agora, o aproveitamento está 100% nas nossas mãos de operar, né? Então, isso é uma coisa que eu pego muito. O aproveitamento se chama o fator de correção mesmo do ingrediente antes de botar na ficha, né? Quanto que eu compro e quanto que eu, entre aspas, não usei.
Isso para mim é fundamental, porque vai ajudar, logicamente, no CMV. Sim. Mas muitas pessoas cometem o erro de precificar mais alto sem olhar o aproveitamento. E aí você acaba lesando o cliente, que é nosso centro Ou de às vezes tudo, está sangrando seu CMV, você não vê de onde, né? Porque aparece na ficha se você é muito criterioso com ficha. Eu tenho um exemplo prático disso. A gente tinha 2 fornecedores de costela para torta de costela. O que eu pagava mais caro me rendia um CMV mais baixo, porque o aproveitamento, né, não só da limpeza, do fator de correção, mas como depois da cocção, era muito melhor da mais cara do que da mais barata. Exatamente. E aí, se eu só estou olhando compra, eu acabo fazendo uma conta burra, né? Isso é uma grande fortaleza nossa do grupo, né? Como tem essas pessoas muito boas de número, eles conseguem mergulhar e me passar um relatório completo da onde que é o problema e como que eu consigo atacar esse problema. A gente tem um sistema ótimo para isso, então flui muito bem. Que sistema vocês usam? A gente usa alguns sistemas, depende muito do que a gente quer analisar, tá? Então depende... Tem várias coisas, mas assim, independente do sistema, o mais importante é que a gente tem um escritório que, através disso, consegue me mandar tudo que eu preciso, e aí sim, fica muito mais fácil trabalhar com as planilhas já abertas e sabendo, direcionando onde que eu tenho que, junto com o time, trabalhar bem. E tem esse cruzamento de inteligência entre o escritório e a operação, né? Porque às vezes o cara do escritório, ele não vai chegar, ele não tem o conhecimento técnico da produção, ele até tá vendo que o número não tá bom, mas às vezes ele não consegue entender o porquê. Sim. E aí, quando você une essas duas habilidades, você começa a ter uma fluidez da clareza e da informação muito melhor, né? Sim, essa foi uma palavra legal, a fluidez, né? Eu acredito muito nisso, eu falo isso sempre, falei ontem, inclusive, na abertura do Astor. É um time único. Não existe bar, cozinha, salão. É um time único em prol do cliente para atender ele e encantar. E no escritório eu uso o mesmo lema, não tem como ser diferente. Todo escritório suporta a operação que é o cliente. Então, eu odeio quando a gente indiretamente fala de separação. Não, é uma empresa única, só muda o endereço de trabalho, mas no fundo todo escritório suporta. E eu faço essa ponte muitas vezes entre o front e o escritório, junto com os meus times, lógico, né? Então, todo mundo do meu time que eu falei daquele quarteto, eles têm dias de escritório e muitos dias de operação, de front mesmo, para fazer, inclusive, essa ponte. E a gente está cada vez mais se provocando e se desenvolvendo com essa questão também de como que a gente aproxima mais o escritório da operação, porque quanto mais eles respirarem isso, mais fácil vai ficar, mais natural. E quem sabe muitos até se apaixonam e mudam depois. Sim, eles têm essa oportunidade também de crescer, né? E migrar para esse lado, né? Porque a verdade é que a operação, por muitos anos, ela judia demais. Nossa, né? Ela fala. machuca. Você sabe bem disso. Carga horária. Putz, agora tá muito melhor do que na nossa época, né? Mas eu lembro que, eu já cheguei a trabalhar 40 horas direto. Se eu falar isso hoje, não tem como, não existe mais, né? Mas mesmo assim, é uma profissão sacrificante, de calor, cozinha muito quente, horários longos, sábado e domingo, sexta-noite, todo mundo... É o que todo mundo fala, né? Todo mundo saindo, a gente trabalhando. Então, existe um sacrifício muito grande de agenda pessoal e mental e corporal, né? Então, se somado a tudo isso, é uma profissão sacrificante, tem que realmente gostar muito. E gostar muito, acho que você falou no começo, que é de gente, né? Você cozinha para alguém, senão você cozinha em casa, para sua família e tudo certo. E tá tudo certo, né? Você tem que ser apaixonado por encantar os clientes, via atendimento, via cozinha, via bebida, aí tem vários jeitos de encantar. E o que te motivou pensar nessa transição de carreira? Eu entendi que foi muito da oportunidade também, né? Você foi tendo oportunidade, mas porque você também foi mirando isso, me parece, desde o começo. Mas a hora que você falou, cara, quero começar a migrar mesmo, o que motivou isso? É muito difícil responder essa pergunta porque eu nunca me visualizei no que eu faço hoje. Tá. Eu sempre me imaginei, eu vou ser um chefe de cozinha, vou ter talvez um dia o meu restaurante e tudo certo. Ainda tem esse plano, não? Não mais. Gozada, né? Mas eu não tenho mais. A gente nunca sabe o dia de amanhã, pode ser que eu mude, mas por hora, assim, eu sou muito feliz, muito realizado no que eu faço. Então, eu nunca me preparei para isso. Foram acontecendo oportunidades, você começa a fazer, voltando lá atrás, desde a época do Rio, eu já comecei a fazer isso nem saber que eu queria, que eu tinha talvez aptidão para isso.
E aí, na companhia, foram aparecendo oportunidades. Eu não falo não para nenhuma. Eu gosto de desafio e me incomodava, às vezes, ficar parado por muito tempo. Muito tempo meu eram 2, 3, 4 anos. Tá? Hoje em dia, muito tempo é 1, 2 meses. Né? Todo mundo mudou o timing. E eu acho gostava. Acho que esse é um ponto muito importante também, né? Esse imediatismo, Cara, você não se faz um bom líder sem cu de calçada, como diz um amigo meu, né? Isso aí. Para os mais chiques, tempo de voo. Precisa ter tempo de voo, não adianta. Não tem coisa que não dá para acelerar na vida. Não dá. É tão verdade que eu tô há 2 anos e meio nesse cargo, chamado com experiência. E agora eu posso falar, agora eu entendo bem como que eu devo trabalhar a minha agenda nesse cargo, como que eu devo falar com as pessoas, como que eu devo agir nos processos. Hoje está muito mais claro isso para mim do que há 2 anos atrás. Mesmo achando que eu já estava pronto para isso. Então, a gente tem até na companhia, dependendo do cargo, tem 1 ano a 2 de maturação mesmo, que a gente tem que entender e dar esse suporte para o profissional conseguir ter segurança e acertar, errar e descobrir novos modelos de trabalhar. Mas a gente faz isso bem também e assim, no fundo, eu fui sem querer me preparando, foi aparecendo, eu sempre falei que estava pronto, que estava disposto, nunca falei não, mas trabalhei muito também. Então, assim, eu me desafiei e quando eu me desafiava, aí minha jornada de trabalho, ou mental ou corporal, mas de estar num lugar, dobrava, mas me motivava muito isso, tá? E eu sempre tive paciência também, eu sempre falava, quando precisar, eu estou à disposição para isso. E aí, quando eu ia aparecendo, os convites iam surgindo e foram surgindo nesses últimos 13 anos na companhia. E sou muito feliz, sou muito realizado, adoro o que eu faço, amo a empresa, amo a companhia e amo o setor, né? Então, para mim, até me perguntam, mas você saiu da cozinha? Sim, mas eu falo de comida e bebida o tempo todo. Todo segundo da minha jornada ali. É a mesma sensação que eu tenho, assim, eu não trabalho mais como cozinheira, mas eu acho que eu entrego muito mais para o segmento e acho que sou muito mais realizada com essa nova jornada. E a gente não deixa de respirar o mercado, né? Exatamente. Então, indiretamente, eu estou falando disso o dia inteiro e de uma forma mais legal, mais estratégica, né? Acho que isso é uma coisa que muda muito quando você assume uma diretoria. Você tem que pensar muito em estratégia. Longo prazo, né? Você não está pensando mais no agora, não. Esse ano já foi, né? A gente tem que, esse ano, já realizar o que a gente planejou há 2 anos atrás. Então, no fundo, a gente faz uma estratégia sempre há 3 anos. Logicamente que nosso setor ele vai mudando. Sim. Então, você pode ensaiar o que for, que todo ano, todo mês, toda semana vai ter alguma mudança de rota ali. Você tem que ter uma inteligência emocional super clara e para conseguir trabalhar. Eu vou botar flexibilidade como outra característica, porque eu acho que é muito importante, né? Quando você vai para esses cargos de mais responsabilidade, saber que todo plano ele vai ser mudado. Vai. Né? Toda hora. Ou 10 vezes. Você tem que saber, você tem que estar muito tranquilo com relação a isso e saber que faz parte do setor. E acho que não é uma exclusividade do nosso setor, né? Acho que praticamente todos os trabalhos devem ser parecidos com isso. E ter essa flexibilidade, essa cabeça aberta de entender que mudou, faz parte e vamos em frente. É legal também, né? Nos motiva também a desafiar e se aprende muito com isso também. E você acha, obviamente, a idade, o tempo que você estava dentro de cozinha e também nascimento de filho, casamentos, também foram motivações importantes para você começar a pensar num plano de carreira ou também em crescer nesse lugar de ficar mais estratégico e menos operacional? Eu acho que foi meio que casado isso, mas também sem querer. Eu não imagino, mesmo casado com filhos, eu não imaginava que eu fosse virar de operações de experiência. Mas foram aparecendo e meus filhos nasceram ao mesmo tempo, né? Então foi um casamento perfeito. Mas eu te digo, com certeza absoluta, a minha agenda hoje é mais puxada do que quando eu era cozinheiro. Quando eu era cozinheiro naquela época, eu saía do restaurante, alguns anos não existia celular, então acabou. E muitos já com celular, mas era um mundo mais fácil, mais controlado, que se tinha menos possibilidade de ter problema quando eu não estava. Hoje não, né? Não, é que hoje qualquer problema ele vai cair no seu colo. Pode celular, não ser você que vai sair para resolver, mas você tem que administrar isso. Exatamente. Né? Então é uma agenda bem ativa, que começa cedo, acaba tarde, a gente não desliga quase que nunca. Assim. Tirando o dia de Natal e Ano Novo que a gente fecha,
os outros dias, indiretamente, a gente está pensando na empresa, no cliente, e como que evita os problemas do dia a dia que acontece mesmo, e a gente tem que saber suportar e corrigir. Mas mesmo com essa demanda aí, que eu imagino que seja de uma responsabilidade muito grande, né, de até muitas horas, especialmente quando você está em fase de implantação, etc., é diferente um investimento de tempo físico Sim. do emocional. O emocional, às vezes, cansa muito mais, né? Muito mais, assim, às vezes pode parecer estranho, mas muito mais. Tem horas que tem dias, que nem ontem, a gente está abrindo o Astor, eu estou há 2 semanas antes, e talvez mais 2 agora, fisicamente um pouco, é lógico, Sim. mas mentalmente muito concentrado e focado para conseguir absolutamente imerso, né? deslanchar a experiência, e não esquecendo que tem mais várias casas também precisando, com várias situações que a gente precisa também ajustar. Então, é uma agenda que ela acaba se concentrando muito e tem que intensificar. No fundo, quando a gente faz expansão, já é bem claro para a gente que, putz, mês de expansão é um mês que a gente acaba trabalhando um pouco mais. Mas, de novo, putz, como eu amo o que eu faço, acaba se misturando muito prazer com o trabalho ali também, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa nesse meio do caminho, que é exatamente esse preparo emocional, né? Porque você pode ter o preparo físico, quando você começa a ser demandado desse nível de responsabilidade ou da tranquilidade para fazer escolhas, porque aí você está meio na última cadeira, você tem que tomar decisões muito estratégicas ou que vão mexer em muitas coisas. Se você não é emocionalmente preparado para aquilo, espana. Sim, né? sim. Espana e chora em posição fetal. Na hora. Isso aí acho que desde sempre, assim, eu fui me desenvolvendo, mas eu acho que eu tinha já um pouco de inteligência emocional, desse equilíbrio, e eu fui me desenvolvendo e também fui vendo que faz parte errar, né? Fiz coach um tempo atrás, foi ótimo e, putz, foi muito claro isso, putz, que faz parte errar. Se perdoe com o seu erro também. Vulnerabilidade, outra palavra que eu vou botar ali. É importante o erro, mas também se perdoe com ele, não se cobre quando você erra. A gente se cobra alta performance sempre, né? E nem sempre é possível. Às vezes você está super dedicado, mas não acontece o projeto. Então, às vezes você só está cansado mesmo. Está cansado, Então, putz, faz parte, mas essa inteligência emocional você vai adquirindo também, apanhando um pouco e vendo que no fundo você vai sofrer e não vai mudar nada, né? Quanto mais centrado, mais calmo você tiver e sabendo também, acho que respeitar o tempo das coisas, né? Às vezes não ter tanto imediatismo, de saber falar não agora, deixa eu pensar um dia e volto amanhã. Você começa a refletir, você começa também a colher bons frutos com isso. Hoje em dia é difícil, não vou falar que eu faço sempre, mas muitas vezes eu me paro, putz, não vou responder isso agora, deixa eu pensar, preciso de 2 dias para levar uma resposta com mais consistência. E que é fundamental na estratégia para você errar menos, né? No fundo, estou falando sobre como a gente tenta errar cada vez menos para evoluir tudo que a gente precisa na companhia. E eu gosto muito desse trabalho da liderança responder não sei. Porque a verdade é que a gente não tem todas as respostas, né? E a partir do momento que a gente diz isso para a nossa equipe, a gente democratiza ou dá licença para a pessoa também não saber e para estar confortável com isso. E a gente se mostra vulnerável. Fala, cara, não tenho todas as respostas. Vou buscar e volto com você. Sim. Né? E acho que essa é uma postura de liderança saudável, né? De você não precisar ter todas as respostas e também não precisar exigir que todo mundo saiba tudo o tempo todo. Isso é um treino constante, né? Que a gente tem que fazer. Eu posso confessar que de um ano para cá eu me desenvolvi muito com isso. Quer dizer, eu tinha, às vezes, exigia muita rapidez e nem sempre as pessoas tinham as respostas tão rápidas, ou mesmo eu me cobrava, às vezes, muita rapidez. Então, é um trabalho, mas que é um trabalho que diariamente eu tenho que me policiar, às vezes, parar, refletir, apagar alguns WhatsApps, e-mails e ficar, vamos voltar, depois eu continuo com isso. Mas é treino, né? É tudo treino mesmo e estava falando de parte emocional. Acho muito importante também você dedicar um tempo para você, né? É uma coisa que eu não abro mão, que me ajuda muito, por exemplo, vou fazer um exercício meu diário, para mim é o meu psicólogo. Eu comigo mesmo, escutando rádio, notícia, totalmente diferente, não tem nada fora música, é notícia mesmo, mas que me faz bem e que, eu volto para casa, estou pronto para trabalhar. Então, acho que cada um também tem que se apoiar em alguma coisa que gosta,
para depois conseguir aguentar Sim. bem essa pressão e... Não, exercício físico é você cuidando da casca e da cabeça, né? Porque você precisa do físico para dar conta de tudo isso e o exercício físico também cuida da cabeça, né? Sim. Libera uma série de coisas no corpo que também aliviam a pressão na cabeça. E você falou do processo de coach, que acho que o coach ficou prostituído, né? Agora tudo é. Eu gosto muito do trabalho, eu fiz um processo de coach que foi muito positivo para mim, eu gosto muito, a gente faz mentoria no Foodness, eu gosto muito mesmo dessa dinâmica, mas queria que você contasse um pouco de como foi para você. Foi muito bom, eu fui com a cabeça muito aberta, então acho que isso ajudou muito, né? Você tem que ir sabendo que você tem que aprender, tem que desenvolver, tem que desenvolver e tem que saber escutar. Então eu fui de um jeito bem legal e eu fiz durante 6 meses. Para mim foi muito importante. O jeito que eu comecei a interagir com o time, o jeito que eu comecei a falar, o jeito que eu comecei a pensar, a me cobrar, a cobrar as pessoas. Eu tive uma mudança bem grande com isso, mas no fundo, assim, resumindo, ela me trouxe muita tranquilidade para aceitar que eu não sou perfeito e que por mais que eu queira a perfeição sempre, que está no meu DNA isso, para entregar o melhor, a gente vai passar por falhas e tem que saber superar isso com uma forma mais tranquila, com menos cobrança um pouco. Foi super legal para mim, continuo fazendo, inclusive, com tempos mais passados agora, mas continuo fazendo, que eu acho que foi super legal e eu recomendo muito. Tá, mas, obviamente, você tem que ir com a cabeça aberta. Se você for retraído e achar que a pessoa não vai conseguir te agregar em nada, não vai valer a pena. Você está rasgando seu dinheiro e seu tempo, né? Então, acho que foi super válido e aí depende. Tem inúmeros profissionais super bacanas, mas eu acho que, para mim, valeu muito, muito a pena. Recomendo muito. Muito legal. E a gente falou, né, do exercício de falar, de sair com o Garrido, por exemplo, de trocar com ele. No caso, ele foi seu chefe e trabalha na mesma companhia que você. Mas eu faço isso com ele direto também. Ele não sabe que ele é meu mentor, mas eu proponho um chopp sempre com segundas intenções. Sempre. Mas essa troca com outras pessoas do mercado e também de sentar... E às vezes com pessoas que não são do mercado, né? Às vezes você sai com um amigo que é bom de financeiro, você sai mas com esse olhar também de fazer uma troca de experiências. Eu gosto muito de abrir esse diálogo com outras pessoas do mercado e propor coisas que não são necessariamente trabalho e nem necessariamente uma troca, eu estou precisando de alguma coisa. É muito mais oxigenar. Sim. Isso também você entende que é uma parada importante? Super, super. A gente faz pouco, né? Eu mesmo sempre estou falando, estou refletindo, eu faço menos, porque a agenda do dia a dia sempre vai consumindo e você acaba reservando pouco tempo para isso. Mas está na hora cada vez mais da gente fazer mais e como que você coloca isso quase como uma das prioridades dentro da agenda que você tem mais livre fora operacional, né? Isso é uma coisa muito louca, né? Porque a gente consegue pouco tempo na agenda para isso. Eu tento, em momentos que a gente não está em lançamento, em evento, separar realmente um espaço e cutucar os amigos. Mas a gente construiu, eu até vou te convidar para você estar com a gente fez um clube Foodness, que legal. A gente centralizou ali um espaço para a gente fazer essa troca, não só de troca entre a gente, mas também de centralizar a informação. A gente faz uma curadoria de notícia, a gente produz muito material, desde processos operacionais, modelos para a pessoa poder implantar no negócio dela, até num nível estratégico. A gente faz visitas a operações, estamos fazendo bastante coisa fora e a gente filma, capta, transforma aquilo em PDF, a gente vai cobrir a NRA e vai ter todo esse material, vai ter todo esse material dentro do clube. Mas porque a gente entendeu que isso era fundamental, criar essas oportunidades de troca. Então, a gente vai propor vários encontros presenciais, vários encontros online, mas também ter uma plataforma. E agora, ontem, acabou de ficar pronto o aplicativo. Quem já está no clube, baixa o aplicativo. Bom, você já me manda que eu vou... Sim, com certeza. Mas para a gente conseguir estar mais próximo, né? Ontem, eu estava lendo
Teve um menino, Felipe, ele entrou e falou: gente, eu tô querendo fazer pizza rodízio na casa de cliente. Entrou o Matheus, eu acho que respondeu para ele, entrou e falou: todos os fornos que eu já usei que funcionam, esses a gás, esses elétricos. Aí eu entrei e dei uma contribuição também em relação a gás e elétrico quando você vai na casa de cliente, né, por conta da minha expertise no buffet. Falei, cara, quanto tempo ele demoraria para descobrir tudo isso, né? Isso é muito maravilhoso. Então, para quem também está ouvindo a gente, fica o convite, né? O Clube Foodness, a gente separou em 3 perfis. Legal. Então, quem está no operacional, quem está no tático, quem está no estratégico, porque as necessidades são diferentes, o papo é diferente, mas a gente tem um monte de conteúdo e também a curadoria de notícias é igual para todo mundo, para a gente se aproximar e fazer um mercado melhor, um ajudando o outro. Legal. Né? É porque a gente fala muito do setor, né? Entre nós a gente conversa bastante, mas fora o setor, que você falou para os amigos, ou outros canais fora da gastronomia, mesmo hotelaria, já é mais difícil a entrada. Mas super legal isso. Boa, tô dentro. Então, olha lá, Marcelo também está dentro, então a gente pode chupinhar ele. Falei de chupinhar pessoas legais e disponíveis. Experiência. É sobre isso. Não, essa troca é muito legal. E a hora que, né, você começa a se envolver ali, às vezes você tá vendo uma conversa e fala, cara, eu posso contribuir. Sim. Vai lá e contribui. Você tá vendo uma dúvida e fala, nossa, eu vou perguntar aqui. E é muito prazeroso contribuir, né? Ajudar. Muito. É uma coisa que eu adoro. Então, assim, sempre gostei de ensinar. Então, e esse nosso cargo, não tem como ser diferente, ensina muito. Sim. Né? Ensina e aprende toda hora. Então, contribuir para mim é um grande combustível também para continuar trabalhando e vendo que você é útil realmente, né? Que você tem alguma coisa a ajudar alguém. Muito bom. Bom, maravilhoso. Vou te devolver para a operação antes que meu telefone toque aqui. Não, tá tranquilo. Mas muito obrigada, adorei a participação. Pô, muito legal, muito foi um grande gostoso. prazer. E quando quiser, estou à disposição. Não, e vamos fazer uma coisa de clube em uma das casas. Vamos. E agora eu espero vocês lá no Astor para conhecer, né? Com certeza. Você sabe que eu sou figurinha carimbada nas operações. Espero vocês lá na próxima semana. Querido, muito obrigada. Legal, obrigado você.